como a carnavalização aparece efetivamente nas obras de Dostoiévski. É sobre isso que eu falo nesse vídeo. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos e estudioso das obras do Círculo de Bakhtin há quase 20 anos. Bem-vindo ao canal Saberlinguagem. Dando prosseguimento às leituras que nós estamos fazendo de Problemas da Poética de Dostoiévski, nós seguimos no capítulo 4, Peculiaridades do Gênero, do enredo e da composição das obras de Dostoiévski. A exemplo do que o Bakhtin fez quando ele falou a respeito da Menipeia, também em termos da carnavalização, inicialmente o Bakhtin faz considerações gerais, fazendo uma retrospectiva histórica do carnaval, das diferentes formas e variedades de apresentação do carnaval e de como esses festejos carnavalescos trazem uma cosmovisão de mundo diferente, uma cosmovisão carnavalesca, e ao adentrar a literatura, geram um impacto a que o Bakhtin chamará carnavalização. Ele fez considerações de caráter geral e agora ele passa efetivamente a olhar para a carnavalização nas obras do Dostoiévski. Então é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Para quem está acompanhando os vídeos com a leitura do texto, na minha edição, no meu livro, eu estou na página 157, em que o parágrafo que se inicia com: em nossa digressão, observamos que a caracterização que apresentamos da Menipeia e dos gêneros correlatos estende-se quase inteiramente às particularidades genéricas da obra de Dostoiévski. Então agora o Bakhtin passa a análise de obras de Dostoiévski, observando aspectos da Menipeia e da carnavalização, especificamente em obras do Dostoiévski. Já no início dessa parte do capítulo 4, o Bakhtin vai dizer que a Menipeia ela dá o tom de toda a obra do Dostoiévski, tamanha a importância, no entendimento do Bakhtin, do gênero sátira Menipeia na composição, no enredo das obras do Dostoiévski, e inclusive em termos de tema, como nós vamos ver ainda neste vídeo. Bom, para falar a respeito da influência da Menipeia e da carnavalização nas obras do Dostoiévski, o Bakhtin vai focalizar algumas obras, especialmente duas, Bobok e Sonho de um Homem Ridículo, e ele inicia então por Bobok. Nas palavras do Bakhtin, Bobok é uma das mais grandiosas menipeias em toda a literatura universal. Então o Bakhtin chega inclusive a classificar esse texto como uma menipeia. Tamanha a correspondência que ele acredita haver entre esses textos e os elementos que compõem uma menipeia. Bom, sobre o que fala Bobok, para que nós começamos a entender o seu caráter de menipeia e os seus elementos de carnavalização. Você tem um narrador, uma pessoa, que, como ele mesmo diz, saiu para se divertir, mas acaba no enterro. Veja que isso já traz um elemento de carnavalização. Esses opostos. Você sai para se divertir, mas você acaba no enterro. Nesse enterro, nesse rito funerário, ele vai observar, o narrador vai observar muita dor fingida e muita alegria franca. Então o cemitério já vai se nos afigurando, se nos mostrando como um lugar cheio de oxímoros, de contradições e de mésalliances, de uniões entre opostos. Por quê? Você tem a contradição entre a dor e o fingimento e a alegria que é franca. Você começa a observar aí uma série de contradições, de oxímoros, dessas questões de dupla face, de duplo entendimento, e que muitas vezes não estão separadas, mas estão juntas, né? Formam alianças em que eu conjugo esses dois opostos, que é aquilo que o Bakhtin vai chamar de mésalliance. Bom, então esse narrador, ele tem o início do conto, enfim, mas em termos do enredo, né, que o Bakhtin vai mais focalizar aqui em Problemas da Poética, de Dostoiévski, é essa questão de que ele sai para se divertir, chega a um enterro, e ali no cemitério ele vai encontrar muita dor fingida e muita alegria franca. Mas ele se afasta um pouco da sala em que está acontecendo efetivamente
a solenidade, está se velando o corpo, e ele vai para o cemitério e acaba, veja, em algo muito profano, se sentando sobre uma lápide, né, sobre um túmulo. Então, o narrador, em cima desse túmulo, né, sentado sobre esse túmulo, ele começa a ouvir a conversa dos mortos. E aí nós temos um elemento fantástico, comum à Menipeia, porque você começa a ouvir os mortos falarem. E aí, qual é a explicação deste mundo fantástico? É que, mesmo após a morte, ainda haveria alguns resquícios de consciência por alguns meses, 2 a 3 meses, ainda haveria alguns resquícios de consciência. E o que isso possibilita? Uma espécie de vida fora da vida, em que as pessoas não têm mais compromisso com a vida, com as cordas podres da sociedade, com as imposições sociais, então elas podem viver uma liberdade absoluta em que elas se revelam, o que repercute aquilo que nós já falamos em outros vídeos, em que nós comentamos outras passagens de Problema da Poética de Dostoiévski, que é a questão do homem se revelar, do homem mostrar quem ele é. Então, nessa entrevida, nessa espécie de limiar entre a vida e a morte, em que eu tenho um resquício ainda de consciência, alguns dos personagens que serão apresentados em Bobok, eles propõem, então, se viver numa liberdade absoluta, em que eles possam revelar sem as imposições sociais que eles viviam na vida real, na vida oficial, na vida cotidiana, na vida extra-carnavalesca. Bom, então, qual que é o nome, né? O porquê do nome Bobok? Essa vida em que permanece depois da morte, né? Vai comentar aí o narrador, um desses personagens que estão lá morrendo, ele ainda vai tendo um resquício de consciência, quando já está terminando essa consciência, e ele fica dizendo, na expressão do narrador, uma palavrinha sem sentido, Bobok, Bobok, Bobok. Bom, nesse mundo dos mortos, vai destacar o Bakhtin o barão Klinievich. Ele vai propor aos demais mortos que eles ali, nessa vida pós-vida, né, nessa vida no tumular, que haja uma total liberdade. Porque nas palavras dele, vida e mentira são sinônimos. Não se pode viver sem mentir. Mas, para que eles possam rir ali, nessa vida, no túmulo, nós não vamos mentir. E ele, inclusive, propõe que todos contem suas atitudes, seus atos mais vis, e ele mesmo vai começar a contar o seu próprio ato mais vil. Nas palavras do Bakhtin, nessa obra de Dostoiévski, o gênero da Menipeia continua a viver sua plena vida de gênero, pois o viver do gênero consiste em renascer e renovar-se permanentemente em obras originais. No entendimento do Bakhtin, não é uma estilização do gênero, é o uso direto desse gênero. O Dostoiévski, ele de fato escreveu uma Menipeia, o que não deixa de ser algo original na medida em que ele faz o gênero renascer, renovar-se. Aqueles gêneros que não são usados, que caem em desusos, eles podem sim um dia voltar a serem usados, mas eles estão, de alguma maneira, mortos. Agora, aqueles gêneros que estão sempre sendo objeto de novos textos, de novas falas, eles renascem a cada novo enunciado, como no caso dessa obra original do Dostoiévski, que é Bobok. Bom, o Bakhtin passa... ele não apenas comenta as características, né, da Menipeia e da carnavalização presentes em Bobok, como ele lista uma série de possíveis fontes do gênero Menipeia em Dostoiévski. E ele vai dizer que a mais direta é a literatura cristã antiga. Como eu comentei no vídeo passado, é muito interessante essa observação que o Bakhtin traz. Porque mesmo sendo a Menipeia um gênero sério cômico que poderia nos parecer muito distante da seriedade, da solenidade de um gênero cristão, para o Bakhtin existem influências da Menipeia e de gêneros correlatos, como o diálogo socrático, solilóquio, por exemplo, na literatura cristã. E para ele, inclusive, o gênero da Menipeia chega mais diretamente ao Bakhtin
justamente por meio dessa literatura cristã antiga que, no dizer do Bakhtin, era muito conhecida do Dostoiévski. Além disso, imagina o Bakhtin, possivelmente o Dostoiévski tenha conhecido as menipeias da antiguidade de Luciano, de Sêneca e outras fontes, como Satíricon, o Asno de Outro e outros textos do gênero menipeia da antiguidade. Em termos de fontes europeias mais recentes, em termos do Dostoiévski, o Bakhtin vai citar uma série de autores e de obras, claro, que observando que nem todas trazem todas as características da Menipé, mas trazem algumas e como elas podem repercutir na escrita do Dostoiévski, na poética do Dostoiévski. Ele cita Boileau, Goethe, Fenelon, Fontenelle, Diderot, Voltaire, Hoffmann e Allan Poe. Vejam que são autores muito diferentes, mas que no entendimento do Bakhtin, na compreensão do Bakhtin, todos eles, em algum dos seus textos, pelo menos, trazem aspectos da Menipéia que vão impactar a escrita do Dostoiévski. Bom, o Bakhtin vai dizer que o Bobok é uma espécie de microcosmos de toda a obra do Dostoiévski, porque algumas das temáticas que aparecem em Bobok já haviam aparecido antes nas obras anteriores ao Bobok e vão aparecer depois em outras obras escritas depois de Bobok, mas que ali no Bobok, justamente por ser uma menipeia, esses temas e a sua vinculação ao caráter de carnavalização se mostram de maneira muito clara. Uma desses temas que o Bakhtin vai comentar, vai destacar, é a ideia de que não existindo Deus, tudo é permitido. Isso aparece em várias obras, mas apenas para citarmos provavelmente a mais clara, a mais evidente, a mais comentada pelo menos, obra em que isso aparece, nós temos os irmãos Karamazov, em que o Ivan Karamazov fala que se Deus não existe, não existe imortalidade, que portanto tudo é permitido, e o seu irmão bastardo Smerdyakov vai entender aquilo como uma autorização para que ele assassine, para que ele mate o pai. Bom, temos a ideia da confissão sem arrependimento, né? Quando você propõe, então, viver uma vida desavergonhada no túmulo, é diferente da confissão para o padre, da confissão religiosa, em que você confessa se arrependendo. Ali não. Eu tenho a possibilidade de me arrepender de me confessar sem me arrepender. A ideia dos últimos lampejos da consciência que também trazem esses limites entre a vida e uma vida fora da vida, que é, por exemplo, a loucura, o sonho e, no caso aí do Bobok, esses últimos lampejos da consciência que trazem para o leitor, né, e como possibilidade artística para o autor, olhar a vida a partir de outro ângulo. Além disso, uma outra questão trazida, apontada pelo Bakhtin, é a inconveniência da vida sem raízes e fé popular. Porque o único dos mortos que se comporta decentemente é alguém do povo, que não quer entrar nessa vida desavergonhada que os outros se propõem, né? Nesse mundo pós-vida, nesse mundo tumular. Então ele fica aguardando a sua missa, esperando o choro das crianças, os lamentos da esposa, entende a morte como um mistério e não profana a morte como fazem os demais mortos. Bom, o Bakhtin entende o Bobok como uma espécie de inferno carnavalizado. E o que esse inferno carnavalizado traz? Ele traz a possibilidade de se romper com a mentira oficial e o que permite ver o homem na sua mais pura humanidade, naquilo que ele de fato é. Agora, ali no Bobok, isso se dá através desse recurso fantástico, né? Pessoas que mesmo após a morte ainda conservam parte da sua consciência. Nos romances, vai dizer o Dostoiévski, para que eu rompa a mentira oficial e isso me permita ver o homem como de fato ele é, ao invés de eu ter elementos fantásticos, eu vou ter escândalos e catástrofes. Então eu vou ter aquelas cenas de escândalo, de catástrofe, que vão
mostrar o homem, que vão impor ao homem que ele se mostre, que ele diga quem ele é. Inclusive, que repercute aquilo que nós falamos lá no início dos vídeos, em que não é o autor que vai falar pelo personagem, ele deve provocar o personagem para que o personagem provoque. Então, se aqui no Boboc, a anácrise, né, esse enredo que provoca o homem, ele é colocado em termos fantásticos, nos romances, vai dizer o Bakhtin, essa anácrise se dá, por exemplo, por meio de escândalos e catástrofes, de situações de enredo que colocam o homem numa situação de prova e que fazem com que ele tenha que se revelar. O Bakhtin, comentando ainda Boboc, vai fazer algumas correlações com outras obras de Dostoiévski, e ele comenta, por exemplo, uma passagem do Idiota, em que o Ferdishenko ele propõe um pequeno jogo, que cada um conte o ato mais vil da sua vida, assim como o barão Klinievich. E ainda, em termos das cenas de escândalo, vai dizer o Bakhtin, e isso de fato acontece, elas sempre foram muito mal vistas em grande parte pela crítica. Porque vão dizer que essas cenas de escândalos, elas não têm motivo, elas, digamos assim, são incoerentes. Mas, para o Bakhtin, elas são coerentes com a carnavalização. Porque essas cenas de escândalos, elas não são apenas, por exemplo, para trazer um incremento ao enredo, elas são próprias desse modo de pensar o gênero, é uma característica da Menipeia, que o escândalo traga a possibilidade do homem se auto-revelar. Em suma, o Bakhtin vai entender que o Boboc é representativo da prosa de Dostoiévski pelo seu caráter claro de Menipeia. Então é uma espécie de obra que serve como um exemplar da importância da Menipeia em todas as obras do Dostoiévski, e um exemplar da importância da carnavalização nas obras do Dostoiévski. O Bakhtin passa na sequência a falar de uma outra obra, que é Sonho de um Homem Ridículo, que além da Menipeia vai sofrer a influência, vai ser influenciada pelos gêneros sátira do sonho e viagens fantásticas. Seja pela sátira do sonho, pela Menipeia, pelas viagens fantásticas, o que eu tenho? Eu tenho um sonho, uma possibilidade de ver a vida de outro modo. Então, o sonho ele contrapõe à vida uma outra vida possível, por isso a importância do sonho. Também as viagens fantásticas me permitem ver o mundo de uma maneira diferente, me permitem ver um mundo diferente do mundo terreno, do mundo terrestre, do mundo em que eu vivo. Bom, no dizer do Bakhtin, cria-se no sonho uma situação excepcional, impossível na vida comum, que serve ao mesmo fim básico da Menipeia, qual seja o da experimentação da ideia no homem de ideias. Então, isso repercute muito daquilo que nós já havíamos discutido nos outros vídeos, em que nós falávamos a respeito de outros trechos de Problemas da Poética de Dostoiévski. Eu quero provar o homem, que o homem diga quem ele é. Porque o homem é o portador da ideia. A ideia vive concretamente nesse homem. E a Menipeia me permite, através das suas características de enredo, das suas proposições, seja de sonhos, de loucura, de escândalo, situações excepcionais em que o homem possa se revelar. No entendimento do Bakhtin, há variedades possíveis, há várias formas possíveis do sonho se apresentar na literatura. Mas no Dostoiévski, o que importa mais, o que aparece mais, são os sonhos de crise. Esses sonhos em que o homem ele é, de alguma maneira, convidado a se revelar. Bom, em termos aí das viagens fantásticas, o que vai dizer o Bakhtin? Que o Sonho de um Homem Ridículo ele também apresenta influências dessas viagens fantásticas, e o Bakhtin vai trazer algumas possíveis influências que o Dostoiévski teria ao escrever Sonho de um Homem Ridículo. E ele lista o Outro Mundo, ou História Cômica dos Estados e dos Impérios da Lua, do Cyrano de Bergerac. Ele vai trazer essa obra do Gimli House, que também narra a respeito de um mundo na Lua, em que os habitantes vivem um mundo utópico, pleno
cheio de paz, de harmonia, e em que as crianças que têm alguns desvios de personalidade, elas são mandadas para a Terra para que elas não deturpem aquele mundo puro, e também o Micrômegas do Voltaire. O que todas essas obras trazem? Essas viagens fantásticas de um homem que sai da Terra e vai conhecer um outro universo, uma outra realidade. Olhar o mundo de outro modo, repensar os seus valores, repensar as suas ideias, provar as suas ideias, ver se de fato as suas ideias são coerentes com aquilo que ele pensa e sente. Bom, e o Bakhtin vai apontar aqui um aspecto muito interessante, que inclusive ele comenta em outras obras dele, do Bakhtin, que é a questão do tempo e do espaço excepcionais, incomuns que o sonho traz. E ele fala então em termos de uma originalidade composicional dos sonhos. E traz um trecho de um sonho de um homem ridículo. Aconteceu tudo como sempre acontece no sonho. Quando se salta por cima do espaço e do tempo, e por cima das leis da existência e da razão, e se para somente nos pontos em que sonha o coração. Então eu tenho uma outra configuração de espaço e de tempo. Não é a configuração normal. É um espaço, é um tempo diferente da vida cotidiana. Um espaço e um tempo em que, mais uma vez, eu tenho uma conjugação que permite trazer o homem para que ele diga a sua verdade, para que ele expresse a sua opinião, o seu modo de ver o mundo, a sua ideologia. Bom, então, continuando, Bakhtin vai dizer o seguinte, que em termos de tempo, o sonho permite que nós observemos um instante que equivale a 1 bilhão de anos, e um espaço que é diferente do espaço cotidiano. É um espaço no limiar, conforme nós já comentamos em outros vídeos, ou da praça pública carnavalesca, que nos romances, por exemplo, pode ser transmudado para o salão, para a sala de jantar, espaços em que eu tenho uma união de pessoas. Por que isso é tão importante? Porque quando eu reúno várias pessoas no mesmo lugar, eu tenho diferentes ideias concretizadas por meio daquelas personagens que verbalizam as suas ideias como ponto de vista em interação dialógica. E elas estão reunidas num tempo. Então, mesmo que possa parecer para a crítica inverossímil, aquela união de pessoas tão díspares, tão diferentes, né, em um espaço, em um determinado tempo, isso, no entendimento do Bakhtin, é algo próprio da Minipeia, é uma repercussão da Minipeia nas obras do Dostoiévski e permite que nós observemos o caráter dialógico dessas obras. Quando eu coloco os homens em interação dialógica, para que eles possam vivenciar as suas ideias e observar que as ideias elas não vivem nas consciências individuais, mas que elas se dão por meio das interações dialógicas. Então é um recurso narrativo que a Minipeia traz e que é utilizado para o Bakhtin em termos da sua composição dialógica, da sua composição polifônica do romance. Bom, ainda a respeito de Sonho de um Homem Ridículo, o Bakhtin vai listar 9 temas da Minipeia que aparecem aí. O primeiro é o homem ridículo, né? Essa imagem sério-cômica ambivalente, porque é o sábio que todos consideram bobo. Esse homem que porta a verdade, que viu a verdade, que entende a verdade, mas que ninguém acredita. Ao mesmo tempo, esse homem ele é muito consciente da sua extravagância. Ele sabe que todos o julgam ridículo, que todos o julgam bobo, que todos o julgam louco, alienado. E por saber que o outro assim o julga, ele não permite que o outro dê essa palavra final para ele. O que também faz eco com aquilo que nós vimos desde o início dos vídeos, desde o início da leitura de Problemas da Poética de Dostoiévski. O homem, ele nunca deve ser acabado pelo outro. Então esse homem ridículo, ele sabe como o outro vê, assim como o Goliadkin, assim como o paradoxalista de Memórias do Subsolo, todos eles imaginam ou sabem como o outro vê. E eles não permitem que o outro dê para ele a palavra final. Ele, esse homem, é o único a conhecer a verdade. Só que essa verdade todos consideram loucura ou bobagem. E ele se torna um homem totalmente obcecado por aquela ideia. Assim como comenta o Bakhtin, o Raskolnikov de Crime e Castigo e o Ivan Karamazov dos irmãos Karamazov. Eles têm uma obsessão pela sua ideia.
E nessa obsessão, isso molda o modo como eles se relacionam com os outros e com o mundo, inclusive muitas vezes tornando-os solitários, porque eles estão tão obcecados por aquela ideia que eles não conseguem entender o mundo a não ser a partir da sua ideia, a partir do modo como eles veem o mundo, e que não é necessariamente o modo como as outras pessoas veem o mundo. O, continuando ainda nos temas da Menipeia, o Bakhtin vai falar da indiferença a tudo que há no mundo. Esse homem obcecado pela sua ideia, que conheceu a verdade, ele começa a olhar o mundo como indiferença, porque ele entende que as outras pessoas não conhecem a verdade, não vivenciam a ideia pela qual ele está obcecado, então ele começa a se desinteressar pelo mundo. Inclusive, um aspecto que vai aparecer em várias obras do Dostoiévski. A questão das últimas horas do suicídio, porque ela também traz a possibilidade de uma experimentação moral, de um descompromisso. Ora, se o personagem vai se matar, se aquele sujeito vai se matar, ele já não tem mais as amarras sociais, ele já não está ligado, nas palavras do Barão Klinievich, pelas cordas podres que o atam à sociedade, aos parâmetros sociais. Então ele pode experimentar as suas verdades. Bom, temos também, e aí é o tema mais importante de Sonho de Homem Ridículo, o sonho de crise, que é um sonho no qual eu vejo a possibilidade de uma vida diferente. Isso muda toda a minha vida, toda a maneira como eu vejo o mundo, toda a maneira como eu me relaciono com o outro, porque eu vejo que é possível viver uma vida diferente, mas as pessoas não veem essa vida diferente. Essa vida diferente é, no caso, um paraíso terrestre utópico. Eu consigo ver que é possível que, mesmo no plano terrestre, exista uma plena felicidade, um mundo harmônico, né? Um mundo utópico. E como isso seria possível? Através de uma transformação instantânea da vida em paraíso. Desde que, e aí é uma reverberação, é uma influência do ideal cristão, desde que os homens amem aos outros como a si mesmo, amem-se como irmãos. Então, se os homens se amassem como irmãos, viver na Terra seria o paraíso terrestre. Tem ainda o tema da menina ofendida, porque o homem ridículo, uma vez que ele decide se matar, ele não dá auxílio para uma menina que pede auxílio para ele, porque, inclusive, ele está tentando experimentar o quanto ele acredita na sua ideia e o quanto ele acredita que vai ter coragem para se suicidar. E além da questão do naturalismo do submundo, que a gente inclusive vai comentar ainda hoje, que é assim, o homem ridículo, ele está num quarto pensando nas últimas questões do mundo e ao lado, no quarto contíguo, no apartamento contíguo, há pessoas brigando, xingando, enfim. Então, no entendimento do Bakhtin, Bobok e Sonho de um Homem Ridículo são obras-chaves para mostrar pela sua explicitude a Menipeia em Dostoiévski. Mas ele passa ainda a comentar outras obras que não trazem de maneira tão clara tantos aspectos da Menipeia e, consequentemente, tantos aspectos da carnavalização, mas que em alguns trechos, digamos assim, em algumas partes composicionais, elas trazem aspectos da Menipeia. E aí, então, ele passa a falar desses textos. O primeiro que ele destaca é uma criatura dócil, que nós já comentamos, que é aquele em que o marido chega e se depara com sua mulher que havia se suicidado. E ele começa a ter um diálogo consigo mesmo, olhando para o corpo da esposa suicida e tentando se justificar porque ele se sente culpado, enfim. Então, para o Bakhtin, esse texto ele tem a estrutura ele é estruturado em forma de solilóquio, né? O diálogo consigo mesmo. E esse diálogo consigo mesmo ele é suscitado por uma anácrise temática aguda. O que isso quer dizer? Que o suicídio, ele, em termos de enredo, ele provoca a palavra do outro. Ele faz com que o outro tenha que se expressar. Então aí você tem esse marido que fica pensando naquilo, tentando se justificar, mas às vezes também escorregando em termos do seu discurso, aceitando uma palavra do outro que o julga culpado. A propósito, nós vamos ver mais à frente como todas essas características elas se relacionam com os tipos de discurso, com a análise de discurso que o Bakhtin faz da prosa do Dostoiévski. Já em Memórias do Subsolo, o Bakhtin vai entender que ela
se alicerça, pelo menos em parte, na diatribe, que é uma conversa com o interlocutor ausente. É diferente de uma criatura dócil, porque no solilóquio eu converso comigo mesmo e na diatribe eu simulo a palavra do outro. Então eu crio a palavra do outro. Então eu converso com o interlocutor ausente. Porque o paradoxalista, esse homem do subsolo, essa personagem não nomeada que é o personagem principal de Memórias do Subsolo, ele polemiza com tudo, ele polemiza com todos, mas ele não faz uma polêmica abstrata. Ele concretiza essa polêmica em vozes supostamente ditas pelos outros. Ele menciona ainda uma anedota ordinária em que eu tenho uma inoportunidade, um caráter escandaloso de tudo que ocorre quando um dos generais vai à casa de um subalterno, de alguém que é de uma classificação hierárquica menor e por não estar acostumado a beber, ele bebe e se envolve em uma série de ocorrências escandalosas e inoportunas ao clima carnavalesco, né? E para que servem esses escândalos? Para que o homem revele a sua verdade, para além das aparências, para além da sua posição social. O Bakhtin comenta ainda uma passagem de Crime e Castigo em que o Raskolnikov visita a Sônia. Então, o Raskolnikov, nesse momento, ele vai até esse quarto que a Sônia aluga, encontra a Sônia, que é uma prostituta, mas que ao mesmo tempo pretende, ela busca ajudar os outros, ela se aflige com o sofrimento dos outros. Bom, e aí o Raskolnikov a procura para que eles possam pensar a possibilidade de uma vida juntos. Então eu tenho vários opostos que se atraem, né? O Raskolnikov, que é um pensador, mas é um pecador, a Sônia, que é uma prostituta, mas ao mesmo tempo é uma pessoa justa, de coração bondoso. E nessa cena especificamente, nesse capítulo especificamente, o Raskolnikov conversa com a Sônia e ele pede para que ela leia o Evangelho, uma passagem do Evangelho que fala sobre a ressurreição do Lázaro. Bom, então, para o Bakhtin, isso mostra os oxímoros, essa duplicidade de personalidade, né? O pensador que é pecador, a prostituta que é justa e que se aproximam ali. Comenta ainda nos Irmãos Karamazov a respeito de um diálogo do Ivan e do Alyosha. Então eles estão discutindo as últimas questões do mundo, mas eles estão numa taberna. Então, enquanto eles discutem as últimas questões do mundo, o papel do homem na vida, as pessoas ao redor estão bebendo, batendo copos, gritando, enfim. Então é uma espécie também de reflexo da carnavalização, dessa praça pública. Além dessas menipeias relativamente autônomas ou de características do gênero menipeia e dos gêneros além dessas menipeias relativamente autônomas, como o sonho de homem ridículo e o boboque, características do gênero menipeia e dos gêneros correlatos, solilóquio, diatribe, eles estão presentes em toda a obra do Dostoiévski. Vai entender o Bakhtin. Então ele listou algumas, Uma Criatura Dócil, Memórias do Subsolo, uma anedota ordinária, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, mas ele vai entender que isso aparece em toda a obra. E de fato, se nós olharmos com atenção, nós vamos, nem diria com atenção, se nós olharmos para a literatura do Dostoiévski, nós vamos de fato encontrar vários aspectos da menipeia e dos gêneros correlatos e, consequentemente, aspectos de carnavalização que esses gêneros trazem. Bom, então a que se propôs o Bakhtin? O Bakhtin se propôs a uma explicação histórico-genérica das particularidades do gênero nas obras do Dostoiévski. O que ele fez? Ao invés só de falar assim, olha, existem aspectos da carnavalização, existem aspectos da menipeia e de gêneros correlatos na obra do Dostoiévski. O que ele faz? Ele retoma a própria história, a gênese, a história genética, a história e o desenvolvimento do gênero menipeia e de outros gêneros, como o diálogo socrático, como o solilóquio, como a diatribe. E ele vai também olhando conjuntamente a esse desenvolvimento como o carnaval e a sua influência na literatura, a carnavalização,
vão também passando por um percurso histórico, inclusive não óbvio, né, atingindo, por exemplo, gêneros da esfera cristã, e como todo esse arcabouço, esse desenvolvimento histórico impacta a escrita do Dostoiévski. Então, vamos dizer assim, pela riqueza, pela profundidade, até, digamos assim, pela perspicácia intelectual do Bakhtin ao fazer toda essa retrospectiva histórica, é, é, o livro Problemas da Poética de Dostoiévski, ele é um clássico para quem vai falar sobre o Dostoiévski. É quase impossível alguém querer falar a respeito do Dostoiévski e não passar por essa obra do Bakhtin, que mesmo lá em 1929, quando tinha por título Problemas da Obra de Dostoiévski, já causou um grande impacto na Rússia e vinha sendo estudado. Bom, para nós, né, nós seguimos ainda na leitura desse capítulo no próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando. Vão me contando aí nos comentários se vocês estão lendo, o que vocês estão achando. Se a leitura de Problemas da Poética de Dostoiévski está ficando mais clara para vocês. Eu agradeço que vocês tenham me acompanhado até aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.